Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Social dentro da medida do possível, e ainda participamos de um delicioso hambúrguer gourmet, depois ainda comemos bolinho de 1 ano do Daniel. Eu fui sair aqui da igreja, era 00:30, mais ou menos 20:50, foi um culto muito abençoado. Mas é interessante que, como em todos os cultos, ontem também, alguns queridos esqueceram algumas coisas, até máscara esqueceram aqui na igreja. E é curioso isso, porque a gente percebe que na igreja, nos cultos, as pessoas esquecem guarda-chuva, as pessoas esquecem Bíblia. E aí eu fico imaginando, pior que tem algumas pessoas que nem procuram pela Bíblia. A falta que está fazendo é tanta que nem procuram. As pessoas esquecem documento, óculos. Óculos é muito procurado, porque as pessoas esquecem. Esquecem joias, as meninas vão ao toalete e aí vão fazer alguma maquiagem ou lavar as mãos, tiram uma joia, e normalmente é uma joia de estimação, graças a Deus que é uma igreja, que o faxineiro também aqui é crente, então sempre se encontra tudo. Ninguém nunca perdeu algo como se fosse um poço sem fundo. Mas a gente costuma perder coisas. Com a idade também, o nosso corpo também vai perdendo. A gente vai perdendo cabelo, a gente vai perdendo colágeno, a gente vai perdendo neurotransmissores. E é por isso que com a idade, às vezes, algumas pessoas vão ficando com raciocínio mais lento, com dificuldade de lembrar algumas coisas. E o mais difícil que a gente tem, é claro, de perder é o famoso peso. Isso, tem todo mundo querendo sempre perder, mas pouca gente consegue. Aliás, eu notei que depois da pandemia, muita gente achou bastante peso, né? Então eu notei que aquelas máscaras que eram justinhas, agora já estão aqui na frente, bojudas e tudo mais. Camisetas, como a gente comentou ontem, que batiam aqui, agora já estão aqui em cima. Mas o fato, queridos, é que a gente perde coisas que são importantes para a gente. Porque a gente só vem notar que perdeu aquilo que tem importância para a gente. Aquilo que não é importante, se você perder, você nem nota que perdeu. E é sobre isso que eu quero pensar com vocês nesta noite, na mensagem de hoje, que tem como tema, cuidado para não perder o que realmente importa. Eu vou ler 3 versículos que se encontram no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 15, versículos de 8 a 10. Que é a famosa parábola da dracma perdida. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma, uma moeda grega, que tinha o seu valor monetário equiparado a uma moeda romana chamada denário, que era a moeda que pagava um dia de trabalho braçal. Hoje, para que nós pudéssemos ter um entendimento do valor de uma dracma, nós poderíamos comparar com a diária de um trabalhador ou de uma trabalhadora, talvez algo entre 160 a 200 reais. E é interessante que na Palestina também, as mulheres, quando casavam, elas recebiam um colar com 10 dracmas, aquelas 10 dracmas em forma de colar. E eu fico imaginando que essa mulher, a Bíblia não especifica se essa dracma perdida fazia parte ou não desse colar de casamento, mas talvez tivesse um valor sentimental também, o que agrava ainda mais a perda que aquela mulher tinha sofrido. É óbvio que a gente vai pensar no valor monetário, e é muito sensível isso na sociedade em que nós vivemos, porque a maior preocupação que a gente tem é sempre perder patrimônio, perder valor financeiro, perder aquilo que a gente tem. Mas também nós precisamos entender, queridos, que há muitas, mas muitas coisas que excedem o valor do dinheiro e que o dinheiro não pode comprar.
não pode comprar. O dinheiro não pode comprar paz, pelo contrário. Nesses tempos de pandemia, quem tinha muito dinheiro teve muita preocupação, porque teve muita perda financeira, e a paz certamente passou longe. O dinheiro não compra saúde, o dinheiro pode comprar medicação, o dinheiro pode permitir o acesso a médicos que sejam especialistas, pode possibilitar bons hospitais, mas mesmo nessas situações as pessoas morrem, milionários morrem, pessoas que têm dinheiro para construir diversos hospitais morrem. O dinheiro não compra saúde. O dinheiro não compra sono. O dinheiro pode comprar um remédio para ajudar o sono. O dinheiro pode comprar o colchão para facilitar a possibilidade de uma noite de descanso. Mas o sono repousante, o dinheiro não compra. O dinheiro não compra amor. Por mais que hoje, na atualidade, os pais tentem cativar seus filhos ainda quando pequenos, com muitos presentes, não é essa cativação que vai fazer com que eles nos amem, com que eles nos amem. O que nós precisamos entender é que não é uma joia de alto valor que vai fazer com que a sua esposa ame você mais. O dinheiro não compra a maioria das coisas que são importantes para a nossa vida. Mas hoje, algumas pessoas não compreendem o verdadeiro valor dessas coisas. Deuteronômio 8, versículos 17 a 18, nos ensina da seguinte forma: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. A arrogância humana faz com que nós sejamos tentados a dizer: se eu conseguir isso, fruto do meu trabalho, porque eu sou competente, porque eu sou inteligente, porque eu tive estratégia. Mas a Bíblia nos ensina: não diga isso em seu coração, foi a minha capacidade e a minha força que ajuntou para mim esta riqueza. Até porque a Bíblia também nos ensina que a ninguém é dado a não ser que do céu venha. Tudo que nós temos é Deus que dá. E ele ainda diz assim: lembrem-se que é o Senhor que dá a vocês capacidade de produzir riquezas. Então, se eu tenho ou não inteligência, é Deus que dá. Se eu tenho capacidade, é Deus que dá. Se eu sou eficiente, é Deus que me concede isso. E nós precisamos reconhecer, porque a tendência é nós acharmos que somos nós que construímos, somos nós que fazemos, somos nós que determinamos, que somos brilhantes e que com isso podemos estabelecer riquezas. São pessoas que valorizam somente aquilo que o sistema monetário pode mensurar. Como é que hoje as pessoas dizem: fulano é bem sucedido, ele é rico, e daí? Ele tem muito dinheiro, tem muitos bens, tem um portfólio de investimentos muito respeitável, e a maioria das pessoas querem inclusive ter isso para si próprias também. Bens, propriedades, carros, casas, coisas materiais. É muito bom você poder usufruir disso, desde que venhamos a entender que a vida não consiste disso. Que isso não é que vai trazer a felicidade que os homens tanto procuram. Lucas 12, 15, Jesus: fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Olha só, eu tenho tantos imóveis. Olha só quantos carimbos eu tenho no meu passaporte, quantos países eu já visitei, quantas viagens de primeira classe. Olha só as contas bancárias que eu tenho investimento em real, eu tenho investimento em euro, eu tenho investimento em dólar. A vida não consiste na quantidade dos nossos bens, mas as pessoas passam a maior parte da vida em busca de acumular bens. Essa é que é a realidade. O que é que a sociedade impulsiona a todos para fazer? Para juntar, acumular, para ter. E a Bíblia declara para mim e para você: a vida não é isso. A vida não consiste na quantidade dos seus bens.
E a gente nunca vai estar satisfeito. Eclesiastes 5:10 nos ensina: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Jamais. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Se ganha 50 mil, não, eu preciso ganhar 100. Se ganhar 100, eu preciso ganhar 200. Se ganhar 200, eu preciso trabalhar para ganhar 300. Se eu ganho 300, eu preciso trabalhar para... Se é um dos homens mais ricos do mundo, tem que trabalhar para o quê? E a Bíblia declara isso, nunca vai ficar. É a Bíblia, é Deus que está dizendo. Não é o pensamento do pastor Álvaro, é a Bíblia. E nós precisamos ponderar isso, queridos. Porque nós estamos perdendo a nossa vida, os nossos dias. E muitas vezes estamos impulsionando nossos filhos, os nossos jovens, por um caminho de vida que a Bíblia diz que não é isso. Que não vão declarar se eu fui bem ou não sucedido, se eu tive muitos bens. Quem vai declarar se eu fui ou não bem sucedido é Deus quando eu chegar na eternidade. Quando Ele disser, seja bem-vindo meu filho, você é vencedor. É isso que vai verdadeiramente mostrar para mim e para você se nós somos bem-sucedidos. Nós às vezes somos mais preocupados com a quantidade de bens que os nossos filhos venham a acumular do que com a salvação deles. Nós estamos mais preocupados com quanto eles vão ganhar. E tem até justificativa. Mas não é a prioridade. Nós estamos mais preocupados em fazer deles um grande profissional, quando deveríamos estar preocupados em fazer deles um grande servo de Deus. Porque a vida não consiste dos bens. E aí nós estamos juntando dinheiro, estamos perdendo a vida, estamos perdendo a paz, estamos perdendo a comunhão com Deus, estamos perdendo a comunhão com Deus. E muitas vezes, essas pessoas estão perdendo o que verdadeiramente importa e nem se dão conta. 1 Timóteo 6,17, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes. Ordene, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Esperança naquilo que é incerto. O que é incerto? A riqueza. Pode ter, mas é incerto, porque amanhã não vai ter. Louco, essa noite vão pedir a tua alma. E o que você acumulou vai ser para quem? Alguém já viu algo além de um cadáver dentro de um caixão? E a Bíblia continua dizendo, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Nossa esperança tem que estar em Deus, que provê para a nossa satisfação. Ou seja, Deus vai nos dar na medida que nós exatamente precisamos, não na medida que nós queremos. Porque, por exemplo, diante de um prato de comida, nós sabemos exatamente quando nós estamos satisfeitos. Mas às vezes a gente insiste, porque eu quero comer mais. Já sabe que está satisfeito, mas a comida está gostosa, sei lá, foi o Mário que fez. Ou então, diante de um bolo, de um doce. E aí a gente sabe que já está satisfeito, mas vai até passar mal. A tem pessoa que fala, estou passando mal. Claro que está infeliz, comeu mais do que devia. Mas a Bíblia diz o seguinte, Deus não faz isso não. Ele dá para a nossa satisfação no ponto certo. Tem gente que não pode ter muito. Porque se tiver muito, se esquece de Deus. Tem gente que pode ter muito, porque tendo muito ou tendo pouco, vai estar na presença de Deus. Mas Ele vai nos dar em tudo para a nossa satisfação. Aí tem gente que pensa assim, satisfação é para atender os meus desejos, é para atender aquilo que eu quero. Não, querido, é a satisfação, o ponto exato que Deus sabe que eu e você precisamos. Nós precisamos ter cuidado para não perder por descuido. Por que aquela mulher perdeu a dracma? Porque ela foi descuidada, queridos. Ela foi descuidada. Ela tinha 10 dracmas, daqui a pouco ela olha e fala assim, meu Deus, sumiu. Não, sumiu não. Porque a gente quando perde, a gente diz, né? Sumiu. Como se tivesse evaporado. Não, nós fomos descuidados. A gente não lembra literalmente aonde deixou. Tem pessoas que guardam tão bem as coisas. Mas tão bem, sabe, aquele documento que elas precisam, e aí guarda, certidão de nascimento do filho, aí o filho já está com 30 anos, guardou, aí o filho precisa, mãe, minha certidão, não, eu guardei, eu não me lembro aonde, não é assim, tem gente rindo porque eu sei que é assim, é tão bem guardado que depois não consegue achar,
Mas essa mulher, ela perdeu por falta de zelo, por falta de cuidado. Na vida, queridos, das coisas mais importantes, e presta atenção, eu não estou falando de coisas materiais não, porque você já entendeu que eu não estou falando de coisas materiais. Eu estou falando das coisas que verdadeiramente importam. A gente perde por falta de cuidado, a gente perde paz por falta de cuidado, a gente perde alegria por falta de cuidado, a gente perde casamento por falta de cuidado. A gente que eu estou falando é porque eu estou generalizando. A minha mulher está aqui, casada há 35 anos, e a gente vai junto até a eternidade. Mas a gente cuida. Tem gente que acha que é normal estar casado. Casou, então agora pode, se não cuidar, perde. Pode até estar morando junto, mas não tem amor, não tem amizade, não tem prazer, não tem alegria. Está debaixo do mesmo teto, não significa que tem. Aí você perde filho, porque perde a oportunidade de dialogar, de estar junto. Você perde prazer de ir à igreja. A gente perde, é isso mesmo. Não pensa você que é o Espírito Santo que é toda hora dando para você um prazer renovado, não. A gente vai decidindo. Tem pessoas que começam assim, eu mencionei aqui uma pesquisa americana. O Brasil não tem esse tipo de pesquisa. Dizendo que cerca de 23% das pessoas que frequentavam igreja nos Estados Unidos, aquelas mega igrejas, são igrejas de 30 mil pessoas para mais, 23% não voltariam para os cultos, presenciais, porque se acostumaram e aí foram ocupar seu tempo com outras coisas, e é assim. A gente começa a vir à igreja quinta e domingo, daqui a pouco não, quinta eu não vou mais, vou só domingo. Não, pensando bem, não vou mais todo domingo não, vou só de 15 em 15 dias, está ótimo. Não, 15 em 15 dias não, por que eu não vou só uma vez por mês? Gente, uma vez por mês eu posso ir só de 2 em 2 meses, é claro. Para quê? E daqui a pouco, para que eu preciso ir para a igreja? Por que eu preciso? Porque eu posso cultuar aqui em casa, mas eu vou cultuar depois do Fantástico, mas depois do Fantástico eu estou cansado. E aí eu vou dormir, não cultuei, mas aí eu estou notando que eu estou vivo. Mesmo sem cultuar, eu continuei vivo. Você tem vida física, a sua vida espiritual já rolou ladeira abaixo, e a gente não percebe. Alguém percebendo que vai perder, vai deixar? Ih, eu estou perdendo R$100, pode deixar. Você faz isso? Estou perdendo a chave do meu carro, você vai deixar? Claro que não. Se você perceber que está perdendo, você vai segurar. Só que na vida espiritual não é assim, literalmente não é assim. Aquela dracma foi perdida no momento de descuido daquela mulher, e se nós nos descuidarmos, nós perdemos. A gente perde muita coisa por descuido. Tem muita gente que perde emprego por descuido. Começa a chegar atrasado, começa a ser irresponsável, começa a achar que é muito bom e quando percebe, foi relegado na promoção e muitas vezes ameaçado até de demissão. Mas o pior é perder a salvação. A gente precisa cuidar da salvação com muito zelo. Apocalipse 3:11 diz assim: venho em breve, retenha o que você tem, guarde o que você tem, cuide do que você tem. Não está dizendo que Deus vai cuidar por você não, queridos, nem por mim. Não está dizendo que é o Espírito Santo que vai ficar cuidando da minha salvação, não. Está dizendo, olha, você cuida do que você tem, você guarda o que você tem, porque senão alguém vai roubar, para que ninguém tome a sua coroa. E o pior, esse alguém normalmente é o... Nós somos os maiores responsáveis por nos afastarmos de Deus. Mas quando você para e pensa nessa mulher, a Bíblia não diz que ela foi roubada. Tanto é que ela achou a dracma dentro de casa. A Bíblia não fala, olha, de repente um árabe entrou lá dentro, não vou falar árabe porque senão eu estou sendo xenófobo. Então, um indivíduo entrou lá dentro e roubou aquela dracma. Fala isso a Bíblia? Não, não fala. A mulher perdeu. Nós adoramos botar a culpa em terceiros. Casal, normalmente, quando o marido não acha a chave do carro, que ele guardou, fala assim, mulher, querida, onde é que você botou essa chave? Na verdade, foi ele, vai se acostumando, porque é exatamente assim. Aí ela fala, querido, está lá na gaveta. Aí, já fui lá, já procurei, não achei, porque o homem é assim. Aí a mulher vai lá dentro e volta com a chave na mão. Onde é que estava? Estava na gaveta. O homem tem uma dificuldade para encontrar as coisas. E aí a gente gosta muito de responsabilizar terceiros. Sumiu, alguém pegou. Cadê o documento? Alguém pegou. Alguém quem? Às vezes eu estava você aqui no escritório, alguém pegou. Não, foi o diabo. O diabo é terrível.
Tem gente que perde casamento porque assim, foi o diabo. O diabo tirou o amor que eu tinha pela minha esposa. O diabo começou a me fazer achar minha esposa feia. O diabo começou a me fazer achar minha colega de trabalho bonita. O diabo começou a me empurrar para conversar com a minha colega de trabalho. E aí o diabo começou a agir dizendo que a gente tinha que se separar. E não é que a gente se separou, o diabo é terrível. Querido, a Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Só que ele só vai roubar aquilo que eu deixar à disposição dele. A Bíblia diz assim, ó, guarda o que você tem. Se você guardar, ele não vai roubar. O grande problema é que nós não queremos cuidar. A gente não quer cuidar da nossa saúde, a gente perde a saúde. O médico diz assim, você tem que fazer exercício, porque você está precisando da sua saúde. Eu não gosto de caminhar, eu não gosto. Queridos, a vida não é feita daquilo que a gente gosta, a vida é feita daquilo que a gente precisa fazer. Vai me dizer que todo dia você tem prazer em acordar 6 horas da manhã para ir trabalhar? Ai, que alegria, não vejo a hora de dar 6 horas da manhã para eu acordar e ir para o trabalho, pegar um trânsito, ficar engarrafado. Ai, é isso mesmo? Por que a gente vai? Porque a gente tem que ir. Na vida a gente não faz o que quer, a gente faz o que a gente precisa fazer. E na vida espiritual também é assim. A gente não faz o que quer da nossa vida espiritual, a gente faz aquilo que Deus determina que nós façamos. Às vezes vai ser fácil, às vezes não vai ser tão fácil. Mas a gente vai ter que fazer aquilo que Ele determina. Porque se ficarmos mercê dos nossos pensamentos, olha o que a Bíblia diz. Efésios 4, 17 e 19. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Não vivam mais como os gentios, aqueles que não têm Deus, que literalmente vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Se meu pensamento me afasta de Deus, se meu pensamento me afasta da presença do Senhor, é inútil. Não pode ser nobre nos conceitos humanos. E Deus está dizendo, não tem utilidade nenhuma. E se Deus, que é onisciente, está dizendo que não tem utilidade, é porque não tem, mas a gente quer insistir. Quantas pessoas querem estabelecer o seu próprio modo de servir a Deus? Eu sirvo a Deus de uma forma individual. A salvação é individual. A forma de servir a Deus está estabelecida na palavra dEle. Não é no meu pensamento. Porque o meu pensamento, Deus já diz, é inútil. Você guarda coisa inútil? Só se você for acumulador. Tem pessoa que guarda caixa de pista velha, guarda sapato furado. É inútil. A Bíblia diz assim, estão obscurecidos no entendimento, ou seja, não conseguem entender nada, mente escura, separados da vida de Deus, longe de Deus, pensando, parece até o pensador, lá do famoso escultor francês, do Rodin, aquele pensador, está pensando, estou pensando. Tem muito crente que passa a vida inteira pensando. A Bíblia está dizendo assim, pensamentos que são inúteis, perderam a sensibilidade. Quando a gente perde a sensibilidade, a gente já não sabe mais distinguir as coisas. Efésios 4, de 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, para não ficar pensando coisa inútil, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, proveniente da verdade. Olha que bonito, põe a primeira parte do versículo para mim. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se. Quem teve filho pequeno, ensinou o filho a se vestir e a se despir. Para quê? Para que quando ele crescesse, ele pudesse tanto abotoar a camisa, quanto tirar a camisa também. E é o que a Bíblia está dizendo. Quem se despe somos nós. De novo, não é o Espírito Santo que vai vir
Ai, vou transformar você, vou mudar o seu pensamento, vou mudar o seu caráter, vou mudar as suas emoções. Nós somos ensinados pela Bíblia a nos despirmos do velho homem, corrompido por desejos enganosos. Aí somos renovados no modo de pensar, não pensar coisas inúteis. E nos revestirmos do novo homem. Para quê? Para sermos semelhantes a Deus. Nossas decisões, queridos, podem gerar muitas perdas. Uma decisão de um investimento errado vai trazer prejuízo. Uma decisão de comprar um veículo errado vai trazer problemas sérios. Uma decisão de escolher um sócio errado para o empreendimento que você quer fazer vai trazer dores de cabeças gigantescas. Nós decidimos, e somos nós que decidimos, nós somos quem cuidamos para que não percamos. Romanos 12:11 diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Nunca falte o cuidado para que você não perca. Está falando da nossa vida espiritual. Cuide da sua vida diariamente. Nunca deixe de cuidar do seu relacionamento com Deus. Sejam fervorosos. A água, ela ferve, quem está no primeiro culto já sabe, a ebulição 100 graus. Aí ela entra em ebulição. Quando você bota a água para esquentar, aí você bota a água, tem gente que tem essa mania, né, de botar o dedo, eu sou um. Se for naquele caso, eu vou lá, boto o dedo para saber se a água está quente. Se der para colocar o dedo e tirar, não está muito quente ainda. Óbvio que quando ela está borbulhando, ninguém bota o dedo, porque a pele vai ficar todinha lá, é claro. A Bíblia está dizendo para mim e para você que eu tenho que ser assim. A água está fervendo, aí você está olhando para, não, ainda não. Aí o cara começou a borbulhar, a água já ferveu. Ótimo ponto para fazer o café. E a Bíblia diz o seguinte, que eu tenho que ser tépido? Não, eu tenho que ser fervoroso. Minha vida espiritual tem que estar em ebulição. Tem que estar em ebulição o tempo inteiro. Tem que estar na temperatura máxima. É isso que está dizendo. E para que ela esteja assim, eu tenho que cuidar diariamente. Tem muita gente que começa borbulhando. Desliga o fogo da água. Dali a 2 horas você vai botar a mão ali dentro da água, você pode até beber. Na vida espiritual é a mesma coisa. Tem muita gente que começa muito bem. O que ele está dizendo para mim é o seguinte: nunca deixe de cuidar. A gente precisa estar em ponto de ebulição. A gente precisa fazer alguma coisa para não perder o que é importante. Lucas 15, todo mundo conhece, é o capítulo da misericórdia. Traz 3 parábolas falando sobre perdas. A ovelha perdida, eram 100 ovelhas, perdeu-se uma. Quanto uma ovelha é? 1%. Se perdeu inocentemente, a ovelha burra saiu para passear, o pastor que teve o trabalho de procurar por lugares perigosos até achá-la. A dracma perdida foi perdida por irresponsabilidade. Eram 10 dracmas, se perdeu uma, 10%. E aí vem a terceira parábola, a do filho pródigo. 2 filhos, um foi embora, intencionalmente, ele decidiu ir embora. E o pai ficou com a perda de 50%. É claro que a gente já leu tudo isso e sabe que todas essas perdas foram encontradas. Na verdade, queridos, para encontrar, a gente realmente precisa fazer o que todos eles fizeram, buscar. Mateus 7,8 diz assim: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra. Então não pense você que a sua saúde vai melhorar num passe de mágica, porque eu estou orando. Espírito Santo, me ajuda, porque eu gosto muito de comer doce. Baixe essa glicemia, Espírito Santo. Espírito Santo, abaixa meus triglicerídeos. Eu adoro uma gordura. Tem misericórdia, Senhor. É o meu prazer nessa... É sério isso? Aí ainda vai pegar o exame e está vendo? Estou orando e está aumentando. Mas é claro, infeliz, que vai aumentar. A gente só vai encontrar quando a gente buscar, quando a gente fizer a nossa parte. Quer melhorar o seu casamento? Faça a sua parte com a sua esposa. Quer melhorar o seu rendimento profissional? Faça a sua parte. Quer melhorar a sua vida com Deus? Faça a sua parte.
Nós somos quem buscamos, nós somos quem encontramos. Leia a Bíblia como ela é. Todo aquele que buscar vai encontrar. Quem não buscar, vai continuar sem. Vai orar, vai jejuar, vai subir monte, como as pessoas malucas aí gostam de fazer. Desculpa se você sobe, para mim você é maluco, mas tudo bem. Porque para eu ter Deus eu não preciso. Nos Estados Unidos as pessoas pegam um avião para orar mais próximo de Deus. Os milionários pegam aviões, aí ficam, quanto mais alto, 10 mil pés de altura, tem 1000 pés de altura. Porque estamos orando, a oração está chegando mais rápido. Isso é Bíblia? É isso mesmo? Isso é Bíblia? Não sei se vocês lembram, nem muito tempo não, a senhora subiu para o monte lá em Realengo, caiu um raio na cabeça dela, morreu fulminada. E aí? Como é que é? Cadê Deus? Ela subiu para buscar Deus, cadê Deus? Cadê Deus? O Mário estava conversando comigo, dizendo que ele foi fazer compras para o nosso delivery aqui, e aí, enquanto ele estava aguardando, tinha um senhor lá atrás, aí começou atrás dele, começou a puxar papo, falando das compras, que as compras da igreja, aí o senhor falou também é da igreja, enfim, o cara, porque eu sou pastor da igreja, qual sua igreja, minha igreja tal, sua igreja tal. Porque aí o Mário comentou, não, sua igreja voltou a ter culto. Sua igreja voltou a ter culto? Minha igreja nunca parou de ter culto. Porque quem queima o coronavírus é o fogo do Espírito Santo. E quem queima também, quem morre de coronavírus é o fogo do inferno. A gente vai botando para Deus aquilo que não é responsabilidade dele, queridos. A gente tem que estar de máscara, vai estar de máscara. Tem que estar higienizando, vai estar higienizando. Tem que fazer a ceia separadamente, vai fazer. Porque quem busca somos nós. Aquilo que nós temos que fazer, Deus não vai fazer. Eu sou do tempo, que talvez pouca gente deve lembrar disso, se faziam campanhas de oração para a pessoa emagrecer. E ficava assim, na igreja tal, o pregador tal, está orando e traga seu cinto, porque senão a sua calça vai cair. Era o slogan. Aí eu ficava pensando assim, que Deus fútil. Sabe, Deus está preocupado com o seu corpício. Se você está, quanto está o seu, eu estou com 30% de gordura, mas eu tenho que ficar com 7% de gordura, porque senão o meu gominho não vai aparecer. É sério que Deus está preocupado com isso? Como é que está a gordura da sua alma? Como é que está a saúde da nossa alma? A gente procura, a gente acha. E o que a gente vai fazer para recuperar o que se perdeu? Aquela mulher não ficou lamentando, aquela mulher não ficou chorando, aquela mulher não ficou deprimida, perdi a dracma, não consigo mais dormir, me deixa trancada no quarto escuro, estou com enxaqueca. Aquela mulher não fez nada disso, a Bíblia é muito clara. A Bíblia diz assim, Lucas 15:8. Qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, e tinha que ser a mulher, porque se fosse o homem era capaz de ficar jogado na cama mesmo. Eu perdi a dracma, ninguém me ajuda, eu estou isolado, eu estou com dor de dente, eu estou com dor nas costas. Por isso que é uma mulher, porque a mulher, ela é determinada. A mulher, se ela decidir que vai fazer, ela faz. Homem não podia ter filho, dores de parto, a humanidade tinha acabado, queridos, a humanidade tinha acabado. Eu vi um filme onde uma rainha dizia para o general, o general diz assim, a senhora é rainha, mas a senhora não vai para a batalha. Ela fala assim, tenho 10 filhos, você não conseguiu ter nenhum sequer, se tivesse um, nunca mais na vida você ia querer ter outro, e é fato. Mas qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Primeira coisa que ela fez foi acender luz. Naquela época pegava a candeia, botava o azeite, depois pegava o pavio, torcia, enfiava lá dentro, aí pegava a chama, acendia, ela clareou a situação. Isso mostra para mim, que quando a gente perde alguma coisa, a primeira coisa que precisamos é entender o que aconteceu. Por que que eu perdi? Como é que eu cheguei até aqui? O que é que aconteceu comigo? Por que que eu estou vivendo assim? Por que que eu perdi? A gente precisa entender a situação. A gente precisa examinar com clareza. E a Bíblia nos ensina isso. 1 Coríntios 11:28, está no texto que a gente sempre lê sobre a ceia. Examine-se cada um a si mesmo. Mas eu estou pedindo para o Espírito Santo me examinar. A Espírito Santo me examina. A gente sabe, queridos. A gente sabe onde a gente está errado. A gente conhece a intenção lá dentro do nosso coração. A gente sabe. Você
A gente olha a aparência, mas a pessoa em si sabe quem ela é por dentro. Sabe quem ela é por dentro. Examine-se cada um a si mesmo. 2 Coríntios 13:5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Você que vai dizer se você está na fé. Olha lá. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Mesmo. Você está na fé, é você mesmo, porque você sabe, e eu sei também, se eu estou na fé, o que é que eu devo pensar, o que é que eu devo falar, de que forma eu devo agir, de que forma eu me comporto no meio da sociedade, quais são as minhas prioridades, quais são os meus valores, qual é a intenção do meu coração, até onde verdadeiramente nessa conversa Deus vai estar ou não. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Eu sei quando eu estou na fé, você sabe também, e ela continua dizendo, provem-se a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em você, a não ser que tenham sido reprovados. Tem muito crente reprovado que Jesus já está longe há muito tempo. Por quê? Porque já foi reprovado. A gente precisa colocar luz, clarear. Quem é que é luz? Quem é que é luz? Deus é chamado de Pai das luzes. Jesus Cristo, Ele é o quê? A luz que brilha nas trevas. Salmo 119, 105 diz assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então pega a Bíblia e vai ver se você está dentro dela, querido. Se seu coração, se seus sentimentos, se as suas falas, vai ver se está dentro dela. É isso que a Bíblia está dizendo, que a gente precisa se examinar. E aí ela fez fazer depois o quê? Varrer a casa. E ainda diz assim, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Não pense você que foi um trabalho fácil, não. Hoje a gente tem 1000 coisas, lá em casa a gente tem robozinho. O robozinho vai, tem robozinho para varrer, tem robozinho para passar pano. Aí é fácil. Naquela época você tinha que ir varrendo, chão poeirento. E a Bíblia está falando, varreu até encontrar. O grande problema do crente é que o crente quer assim, varrer, estou orando, vou dar uma varrida em nome de Jesus. E não apareceu nada. Vou embora, porque não era para ser, porque se fosse para ser, Deus tinha mostrado para mim. É por isso que tem tanta gente batendo cabeça, dentro de igreja e batendo cabeça em diversas áreas da vida, porque não quer varrer. Varrer dá trabalho, tem que varrer até encontrar. Varreu 2 horas, não encontrou, continua varrendo. Varreu 3 horas, não encontrou, continua varrendo, até encontrar. Perdeu, varra, limpe, porque varrer significa limpar. Nós precisamos remover sujeira. Sujeira impede de encontrar moeda perdida. Sujeira vai impedir que nós encontremos aquilo que nós perdemos. Nós precisamos fazer como essa mulher. Precisamos nos livrar da sujeira. Salmo 51:7 diz assim, purifica-me com isopo, ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. A gente tem que limpar a nossa memória, tem tanta gente com pensamentos inúteis, tão longe de Deus. Tem tanto crente com inveja, com ciúme, com ódio, com ira. Tanto crente, limpa, tem que varrer até encontrar, limpa o coração. A gente precisa botar para fora tudo que faz mal ao nosso coração. Salmo 24 diz assim, versículos 3 e 4. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Quem tem as mãos limpas e coração puro. Deus trabalha com limpeza. Limpeza de olhos, a gente sabe onde tem colocado nossos olhos. Limpeza de língua, a gente sabe o que é que a gente tem falado. Limpeza de sentimentos, a gente sabe o que tem desejado, o que nós verdadeiramente temos sentido. Limpeza dentro da nossa casa, a forma como nós vivemos. Só quem é limpo vai entrar no monte do Senhor, no santo lugar. A gente não pode brincar com essas coisas. E aí, queridos, a Bíblia diz assim, Lucas 15:9. Quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Acredite, existe alegria em você encontrar aquilo que você tinha perdido.
Existe alegria em você retomar o seu relacionamento com Deus, a sua alegria de servir ao Senhor. Em todas as parábolas é assim. O pastor que achou a ovelha diz lá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. O pai que teve o filho de volta diz assim: tragam um novilho gordo, vamos fazer festa e comemorar, pois meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido, foi achado, e começaram a festejar. A grande alegria é encontrar o que nós perdemos. A grande alegria é encontrar novamente o nosso caminho para Deus, o nosso caminho da vida espiritual séria, plena. A grande alegria em você reencontrar um casamento feliz, abençoado, em você ter um relacionamento também bíblico com os bens materiais. A grande alegria. Nós somos essa dracma, eu e você. Nós nos perdemos. Ao longo do tempo, a gente vai se perdendo. E de repente, a gente para e pergunta assim: o que aconteceu? Como é que eu cheguei aqui? Como é que eu permiti que as coisas chegassem até esse ponto? Por que eu deixei que a tristeza me dominasse a esse ponto? Por que eu fui me distanciando dos meus filhos, do meu marido, da minha esposa, dessa forma? Por que eu me afastei de Deus? Por que eu fui perdendo a alegria de orar, de estar na igreja? Por que eu fui perdendo o gozo da salvação? E acontece, nós somos esta dracma. O pior perigo, queridos, é o perigo de nós perdermos a verdade. Marcos 8, 36, 37. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem perder a sua alma não vai mais ter como encontrá-la. E continua dizendo: ou o que poderia o homem dar em troca da sua alma? Que nessa noite, tal qual a mulher que perdeu a dracma, nós possamos procurar até encontrar verdadeiramente Deus. Jeremias 29, 13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Não é procurar com a metade do coração, não é procurar com 2/3 do coração. A gente só acha Deus quando, na integridade do nosso coração, a gente o busca, quando Ele é a prioridade da nossa vida. 2 Crônicas 15, 2, o Senhor está com vocês, quando vocês estão com Ele. Como é que é? Está comigo quando eu estou com Ele? Mas quando eu não estou com Ele, Ele não está comigo? Não. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Acorda, essa história de que se você abandonar Deus, Ele vai atrás de você, não está na Bíblia. Jesus Cristo assim, vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos. Ele não diz, eu vou atrás de vocês. E a Bíblia fala a mesma coisa: se você buscar a Deus, Ele vai deixar que nós o encontremos. Mas se nós o abandonarmos, Ele também nos abandonará. Mas se eu voltar a buscá-lo, aí de todo o coração, você vai o encontrar. Mas se eu deixar então, eu abandonar, Ele abandona também. Nós decidimos, nós escolhemos, nós perdemos, nós buscamos, nós encontramos, nós decidimos, nós escolhemos, nós optamos, nós. E mediante aquilo que a gente escolher, aí Deus vem e nos abençoa. Salmo 9:10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Não é jamais abandona todo mundo, não. Jamais abandonas os que te buscam. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.